Graça, misericórdia e paz a vós todos, da parte do Eterno e do seu único Filho, Cristo Jesus, que veio, morreu, derramando seu sangue na cruz do Calvário para nos livrar de uma vez por toda de nossos pecados, delitos e ofensas, ou seja, do pecado adâmico. A Ele a honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração para sempre. Quero na manhã desta sexta-feira compartilhar convosco uma palavra. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 22. Não irei ler todos os versículos, pois é conhecido de todos, pois fala da parábola do filho pródigo. E o versículo 22 começa dizendo que um certo homem, ele tinha 2 filhos. E com o tema sentimentos de culpa, eu quero compartilhar convosco uma palavra nesse capítulo 15 do Evangelho segundo São Lucas, quando Jesus conta acerca dessa parábola. Sem dúvida alguma, é uma das mais belas parábolas contada por Jesus Cristo, essa parábola do filho pródigo, que se encontra registrado no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 22, e não a partir do 22, como eu disse no início. Então aqui trata-se da história do pai e 2 filhos que ele tinha. E diz aqui a parábola que um dos quais, cansado da vida pacata do lar, já não aguentava mais a vida que levava na casa de seu pai. Estava pensando em deixar a casa de seu pai para ir em busca, talvez, de algo que ele achasse que viesse preencher um vazio que talvez ele tivesse na sua alma. Então ele decidiu abandonar tudo quanto tinha na casa de seu pai e buscar uma liberdade essa que tanto ele desejava. E diz aqui que, como se não bastasse magoar o seu pai, com essa atitude, digamos assim, uma atitude rebelde, uma atitude de uma pessoa ingrata, pois na casa de seu pai ele tinha de tudo, nada lhe faltava. Esse moço, ele pediu ao seu pai parte de uma herança que ele achava que tinha direito. É como nos dizem que nós estamos vivendo, muitos filhos, ainda com seus pais vivos, eles acham que têm direito à herança, pois são herdeiros. Então aqui diz que algo que só os filhos recebem quando seus pais morrem, e não quando seus pais estão ainda em vida. Se os seus pais quiserem, eles podem fazer testamento para quem eles desejarem, e se não quiserem, ele não tem obrigação, dever de deixar nada para os seus filhos. Então o pai aqui, ele respeitando a liberdade de escolha do filho, ele sempre respeitou a liberdade do seu filho, quando o seu filho se manifestava o desejo de ir em busca dessa tal liberdade. Então seu pai não hesitou, deu-lhe o dinheiro que o filho tanto queria, que o filho diz que precisava para ir para uma terra longínqua. E esse moço então abandonou o lar.
Esse moço agora estava livre das restrições paternas. O rapaz passou a esbanjar o dinheiro que o seu pai havia lhe dado com embebedice, em festas, diz o texto aqui, com mulheres, com os prazeres desta vida. Então, enquanto ele tinha recursos, ele estava, entre aspas, cercado de amigos. E nos dias nos nossos dias também não é diferente. Quantos amigos, entre aspas, temos quando nós estamos bem, financeiramente principalmente? Não falta ali aqueles que batem a sua porta. Alguns chegam até se tornarem demasiadamente incômodos. Mas nos procuram, nos rodeiam. E assim era a situação desse moço nessa terra longínqua. Amigos, entre aspas, ainda continuavam ao seu lado, porque o seu dinheiro ainda não havia acabado. Mas houve um momento que o dinheiro acabou. E a fome bateu na porta daquele homem, desse moço chamado filho pródigo. Ele agora já não tinha mais, aspas, amigos ao seu lado. Porque enquanto tinha, ele estava cercado de pessoas. Mas agora o seu dinheiro acabou. E então, o que fazer agora? Então ele foi procurar um emprego, segundo aqui o texto, e ele acabou cuidando de porcos. Queridos, isso era um trabalho humilhante para os judeus. Esse tipo de trabalho, de cuidar de porcos, esse tipo de serventia. O jovem que se gabava da sua liberdade, de repente se viu escravo agora das circunstâncias. E ele começou então a trabalhar ali naquele lugar e começou a reclamar da comida que tinha em disponibilidade para ele. Porque ele agora passava a disputar com os porcos a ração, a comida que os porcos comiam. Porque ele não queria morrer de fome. E agora onde estavam os amigos? Aqueles que se diziam serem seus amigos? Aonde estavam agora as mulheres que o rodeavam? Aonde agora estavam todos esses que, enquanto esse moço tinha algo para lhes oferecer, essas pessoas o cercavam? O texto diz que esse jovem que decidiu ir para uma terra distante, ele nos leva para uma situação distanciada do seu melhor amigo, que era o seu pai. E nós entendemos aqui que a vida arranca tudo que há de bom de muitos. Esse moço estava iludido numa falsa alegria, numa falsa liberdade. Mas não existe uma alegria verdadeira de alguém que se encontra distanciado do Pai, distante de uma comunhão plena, de uma comunhão convicta com aquele que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Me faz lembrar Davi, que já não sentia mais a alegria do Espírito Santo. Ele sentia um vazio. E então ele ora e pede a Deus que torne a dar-lhe a alegria que outrora ele tinha e que agora ele já não sentia mais.
Só existe frustração para onde esse moço foi. Tristeza, humilhação. E esse moço sentia um vazio na alma, sentia um sentimento de culpa de ter tomado esta atitude de abandonar a casa do pai, de estar distante do seu pai. Ele agora pôde perceber o quanto ele foi ingrato para aquele que sempre usou para com ele de gratidão. Para aquele que sempre o amou. Assim é Deus para conosco. Ele nos amou primeiro. Não foi nós que o escolhemos, Ele que nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Ele já havia nos escolhido. E então, quando você nasce, que toma uma forma corpórea, esse espírito que estava com Deus, ele vem e habita nesse seu corpo, e o Espírito Santo de Deus, ele habita também junto com o seu espírito, e ele testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. E então você passa a sentir a alegria do Espírito, você passa a sentir paz, não a paz que o mundo oferece, mas uma paz interior que vem de Deus para você. Você passa a ser guiado pelo Espírito Santo, você passa a ser dirigido pelo Espírito Santo, você passa a andar em graça, você passa a viver por fé, você passa a viver focado, centrado na pessoa de Jesus Cristo. Ele passa a ser o centro na sua vida, ele passa a ser tudo para você. Você passa a pensar somente nas coisas do alto, nas coisas do cima, e não nas coisas da terra. E se enquanto você aqui estiver, e tiver necessidade de alguma coisa, Ele suprirá, porque Ele é quem cuida de você, Ele é quem cuida de nós. Nós devemos aqui viver sob os seus cuidados e sob a sua proteção. Nós nunca devemos dar lugar à carne, para que venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus, dos quais nós fomos selados para o dia da redenção. No meio daquela situação deplorável, esse moço decide voltar com a intenção de ser aceito pelo seu pai. Ele estava arrependido do que tinha feito. Ele, por ser um predestinado, ele sabia que não podia viver da forma como ele estava vivendo. Assim são os que são predestinados, que por alguma razão, que por algum motivo, fracassam e sentem um vazio na alma. Mas o Espírito Santo está ali sempre falando com ele: você é filho, você é guiado, você é dirigido, você não pode viver uma vida em conformidade com as coisas deste mundo, porque o Espírito Santo do Pai habita em você. E aí então, de imediato, se toma uma atitude, e aí volta a viver uma vida plena de liberdade em Cristo Jesus. Não vive na prática do pecado, não vive na prática das coisas desta vida. Ama por amar a Deus mais do que tudo e do que todas as coisas. Esse moço, ele resolve voltar à casa do pai e quer ser aceito pelo seu pai. Querido, e a Bíblia diz que esse moço resolve voltar à casa do pai. Ele começa a refletir sobre tudo que tinha na casa do pai, na bondade que seu pai tinha para com ele, para com seus
irmãos, ou com seu irmão e com seus empregados. A bondade de Deus leva esse homem ao arrependimento e nos atrai, e o atrai para o seu pai. Ele disse: quantos dos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui como filho vivo uma situação deplorável. Tomarei uma atitude, uma decisão. Eu vou voltar à casa de meu pai. E tenho certeza que, pelo que meu pai demonstrou para comigo durante toda a minha estadia, quando eu estava com ele, aquele moço, por conhecer seu pai, ele sabia e tinha certeza de que seu pai iria recebê-lo. Tanto é que ele toma a atitude de voltar para o pai. Então, com a cabeça baixa, com as roupas esfarrapadas e uma tonelada de culpa sobre si, ele se aproxima da casa de seu pai. Mas o seu pai não foi surpreendido por ele, porque o seu pai o esperava, seu pai o aguardava. Tire de sobre si sentimentos de culpa, porque você está em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A porta do inferno não pode prevalecer contra você. Ninguém pode te arrebatar das mãos do Pai. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. A riqueza, a pobreza, as porfias, as coisas desta vida, o porvir, a profundidade, nada nos separa do amor de Deus. Aquele moço sabia o quanto seu pai o amava. E eu quero te dizer, Deus te ama. Você é um predestinado. Você foi escolhido por Ele. E Ele está dizendo para você: filho meu, ande em graça, viva na liberdade com que eu te libertei. Viva uma vida de gozo inefável, uma vida de comunhão com Cristo, uma vida de paz eterna, uma vida de alegria, uma vida de esperança, uma vida de certeza, uma vida de convicção. E então você passa a não ter medo da morte, você não tem medo de nada desta vida, porque você sabe de onde veio e você sabe para onde veio. Ninguém pode te separar do amor de Deus. E diz aqui que a distância correu em sua direção. Deu-lhe um abraço apertado, cobrindo a sua miséria com a própria capa. O pai sempre o estivera esperando, aguardando. Ele nunca deixou de amar aquele seu filho que resolveu ir-se embora. E ele o recebeu como filho. Mesmo que o desejo do moço era ser recebido como empregado, mas o pai o recebeu como filho, sem lhe jogar no rosto como a religião joga, como a instituição joga. Não lhe jogou em rosto como os homens muitas das vezes fazem. O passado estava esquecido, os pecados perdoados. E ninguém podia dizer nada em contrário para aquele moço. E é assim Deus para conosco. Esquecendo as coisas que para trás ficam, avancemos para aquelas que estão diante de nós. Porque dos nossos pecados, porque das nossas prevaricações, Ele não se lembra mais. Isso é viver em graça. Isso é viver em comunhão com o Espírito Santo que está dentro de nós. Ele está te aguardando. Você é um predestinado. Ele te escolheu antes da fundação do mundo.
Você não pode continuar na situação em que você está. Venha para a graça de Deus, venha. Ande em graça, ande por fé, pois Ele com certeza cuidará de você. Eu quero concluir dizendo que essa mensagem da parábola é o amor, é uma demonstração do amor de Deus para com os seus filhos. Os filhos da perdição nunca irão para Deus. A instituição religiosa fica insistindo com os filhos da perdição, evangelizando para que eles aceitem. Aqueles que são trevas nunca serão luz. Aqueles que são luz nunca serão treva, mesmo que em algumas circunstâncias da vida parece que ele está em trevas, mas ele é luz. E ele nunca será trevas. Portanto, tome uma decisão hoje. Tire de sobre si sentimentos de culpa. Sentimentos esses que muitas das vezes as instituições colocam sobre as pessoas. A religião coloca sobre as pessoas. Os líderes religiosos colocam sentimentos de culpa sobre as pessoas. E aí as pessoas vivem então numa situação deplorável, numa situação de paz inconstante, de alegria inconstante, por causa desses sentimentos de culpa que são colocados sobre as pessoas. Cristo morreu de uma vez por toda por você. Todos os delitos, pecados e ofensas foram perdoados por Ele. Portanto, ande em graça, na liberdade com que Cristo te libertou, e sinta comunhão com Ele, pois Ele te amou primeiro. Ele que foi quem te escolheu. Portanto, eu não digo que Ele te abençoe. Eu digo, você já é um abençoado. Que esta palavra possa confortar e que o Espírito Santo que está dentro de você possa, como real intérprete da palavra de Deus, trazer para você cada vez mais um esclarecimento preciso sobre a graça de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém.